Queremos que o Senhor venha nos sondar, Deus. Venha nos quebrantar, Senhor. Entramos em Tua presença para Te adorar, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor sonda, Pai. Que o Senhor olha para a terra para ver os frutos dos homens, Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que me ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Entramos em tua presença para te adorar, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor sonda, Pai, que o Senhor olha para a terra para ver os frutos dos homens. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a tua palavra, enche-me até que me ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Aleluias! Glória a Deus. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E Deus tem algo, eu creio que especial para falar hoje aos nossos corações, e que você possa estar aí com o teu coração aberto e preparado para nós entrarmos na presença do nosso Deus e aprendermos dele. Amém? Diga a glória a Deus. Aleluias. Bom, você que está com a sua Bíblia aí, meu filho, pega o papelzinho que eu anotei, que eu deixei ali em cima, por favor. Vamos indo lá para Provérbios, capítulo de número 17, versículo 24. Ainda bem que eu tenho uma memória boa, né? Senão ia ficar feio. Eu esqueci de trazer a anotação. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 24, em nome de Jesus. Na semana passada, deixa eu só perguntar, quem veio semana passada? Levanta a mão. Você veio? Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Na semana passada, nós falávamos aqui a respeito de segurar para não cair, né? E eu dizia de pessoas que elas colocam, elas não têm nenhuma base para isso, mas elas acham que não, elas nunca vão cair, que elas nunca, obrigado, que elas nunca terão problema, que elas, né, pode acontecer com todo mundo, mas com elas não, e por conta disso, né, de uma certa arrogância até, a pessoa não toma providências para evitar uma queda ou evitar algum tipo de sofrimento. E muitas vezes, quando essas pessoas elas são pegas, né, numa situação como essa, aquilo que ela não esperava, muitas vezes ela não sabe como agir, justamente por conta que ela jamais imaginou que determinada coisa poderia acontecer com ela, né? E nós então falávamos sobre adotar medidas até, né? A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aí eu dizia que estar de pé requer então cuidados, né? Estar de pé requer que a gente adote certas medidas para permanecer de pé. E era sobre isso que a gente tratava na semana passada. E por que eu estou voltando nesse assunto? Porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre pessoas que vão brincando com certos limites. Na semana passada, lembra que eu falava de surfar no ônibus lá? Né? E a mãe dizia o quê? Segura, né? Para não cair. Aí eu não caio não, deixa comigo. E o que acontecia? Caía, né? Se não desse ouvidos, então aquela instrução caía. Eu assim, né, não sei porquê, não entendo muito porquê, mas o pessoal falava assim que a minha mãe, por ter criado eu e meus irmãos, ela já tinha assim, passagem livre para o céu. Diz que era chegar direto lá, né? Não sei por que inventava essas coisas, né? Talvez para denegrir a nossa imagem, assim, né?
Criança, crianças tão bem comportadas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já contei isso no domingo passado e aí a mensagem hoje, como eu dizia, eu quero falar sobre brincar, sobre alguns limites. E eu lembro de uma ocasião que eu era criança, não sei bem que idade que eu tinha, mas era bem pequeno. E eu recordo que a minha mãe, ela estava, né, na salinha de costura ali dela, costurando e tal. E aí eu estava por lá, azucrinando, né, para variar. E aí, mexendo uma coisa, mexendo em outra, daqui a pouco eu achei uma gilete, né, só a lâmina ali da gilete, sabe aquela, hoje em dia, né, quase, ainda tem, mas pouco, né, se vê aquela laminazinha da gilete. E aí eu peguei uma laminazinha daquela e comecei a brincar, e comecei a cortar uma coisa, a cortar outra, oi, esse negócio é afiado, ó, que legal, e comecei a brincar ali com aquela gilete, né. E aí eu resolvi, e avançando a brincadeira, eu resolvi começar a passar assim no dedo, né, e eu comecei a passar bem no dedão, assim, ó. Só que eu passava, e com medo, né, passava assim de levezinho, então ela cortava a pele, né, e aí você ficava bem no limite da pele, de tal forma que eu passava assim, e aí eu via que a pele abria, né, mas não cortava. E aí eu comecei a brincar, né? Ó, que legal, ó, não corta. E passando com todo cuidado, assim, né? Brincando com os limites, né? E aí eu achei tão legal aquilo, né? Quase que, rapaz, eu sou quase um super-homem, ó, né? Eu não me corto. E aí eu fui mostrar para minha mãe, eu falei, mãe, olha que legal aqui, ó, eu tô passando no dedo, não corta. A minha mãe dizia, menino, tá doido e tal, larga isso aí, vai se cortar. Eu falei assim, não, mãe, não corta, olha só. Só que nesse olha só, né, você se distrai ali um pouquinho e passei assim, puxei. E aí adivinha o que aconteceu, né? Quase abriu o dedo no meio, assim, né? Com exagero e tudo, né? Mas só sei que cortou, né? E aquela sangueira e aquela coisa toda. E quando eu falo de brincar com os limites, né? Me veio, quando eu falei disso na semana passada, logo me veio à memória essa cena, essa situação. E assim como eu, quando criança ali, né, brincando com certos limites, agora tem muita gente, isso é coisa de criança, quem não tem juízo, né, alguns mais do que outros, assim, mas tem muita gente brincando dessa forma, brincando com a sua salvação, muitas vezes. E hoje nós vamos falar de um homem aqui que fez exatamente isso. Bom, mas antes da gente ver a história dele, vamos ver o que diz aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 24. Diz assim a Bíblia: a sabedoria é o alvo do inteligente. Provérbios 17, 24. Isso, a NAA hoje, por favor. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. A corrigida, ela traduziu bem parecido com isso, diz que a sabedoria se vê no rosto do sábio e diz que os olhos deles estão sempre em vez de confim, traduziu como extremidades da terra. Do mesmo jeito que o sábio, o alvo dele, o foco dele é a sabedoria, o louco, o tolo, aquela pessoa que não tem juízo, os olhos delas, né, o alvo no sentido de o alvo da pessoa, o alvo do sábio é a inteligência, né? Então, dentro desse sentido, os olhos dele estão sempre na extremidade da terra, no extremo. Meu irmão, olha só, Deus sempre trabalha com limites, desde que Deus criou o homem. Na verdade, antes até de Deus criar o homem. Quando Deus ainda estava criando a terra, preparando essa terra, para colocar o homem ali, Deus já foi estabelecendo os limites. O limite da água, o limite da terra, o limite do dia, o limite da noite, não é assim? E assim foi Deus
estabelecendo as regras que ainda hoje regem o universo. E assim Deus foi colocando limites para todas as coisas. Quando Deus fez o homem, não foi diferente. Deus também estabeleceu limites. Deus coloca o homem no jardim do Éden, diz: olha, fica à vontade. Tem ali manga. Ah, eu não gosto de manga, então não precisa comer. Tem jabuticaba, tem melancia, tem uva, você está entendendo? Né? Está aqui. Dentro disso aqui, você pode fazer o que você quiser. Opa, mas pera lá. Mas tem um limite ali, ó. Amém? Tem um limite. Qual que é o limite? Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus estabeleceu limites para o homem. Olha, eu estou te colocando aqui, você pode desfrutar de tudo, só que você vai guardar, vai lavrar esse lugar. Há limites, além de um propósito, né? Deus estabelece limites. Então, vamos parar e pensar. Espero que você entenda. Deus diz: olha, tem esse limite, aquele ali, aquele lá, e esse aqui. Deus, se eu quiser ficar aqui, pode, está dando limite. Ah, mas se eu quiser ficar aqui, o que, gente? Pô, está dando limite. Ah, mas eu queria ficar um pouquinho mais para cá. O quê? Pô, está dando limite. Então aqui você pode fazer o que você quiser, desde que você não ultrapasse os limites. Aí o sábio, sabe o que ele faz? Ele diz assim: bom, esses são os limites, então deixa eu ficar aqui, ó. Porque eu quero procurar ficar no centro da vontade de Deus. Amém? No centro da vontade de Deus. É aqui que eu quero ficar. Esse é o alvo do sábio. Agora, aquele que não tem juízo, o limite está aqui, ele fica assim, ó, com os dois pés. Assim, ó. É ou não é? Conhece gente assim? Ele gosta de brincar no limite. Alguém diz: rapaz, você está doido. Não, mas eu tô no limite, eu não cheguei a ultrapassar. O grande problema, meu irmão, que é um deslize. O grande problema quando nós vamos vivendo no limite, meu irmão, que é um soprozinho. Está entendendo? Que é qualquer coisa, você faz o quê? Você pode ultrapassar o limite. Lembra lá, ó. Está no limite ali da pele. Mas é qualquer coisinha a mais, vai machucar, vai ferir. Então, para que brincar com isso? Amém? Para que eu colocar, e aqui tá, eu vou fazer um corte, vou colocar um curativo, um band-aid, uma semana tá bom de novo, nem tanto, menos que isso. Mas, e a minha salvação? Por que brincar com a minha salvação? Por que ficar no limite se eu posso procurar ficar no centro da vontade de Deus? Porque entenda bem, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou seguro. Porque ainda que eu vá um pouco para um lado ou um pouco para o outro, eu ainda estou dentro do limite. O grande problema é quando eu ando em cima da risca. É quando os meus olhos, como tolo, estão sempre na extremidade da terra. E aí entra aquilo que eu falava semana passada. Por que eu fico brincando lá na extremidade da terra? Porque eu acho que comigo nunca vai acontecer. Eu acho que comigo, você está entendendo? Não, pode acontecer com todo mundo, mas comigo não. Aí o camarada entra dentro do carro lá, dirigindo acima da velocidade permitida. Está acima. Eu sei o que eu estou fazendo. Todo mundo pode se acidentar, menos eu, porque eu sou bom. E às vezes a pessoa pode passar
Entenda, aí é que está o perigo, que às vezes a pessoa pode passar 20 anos dirigindo daquele jeito e nunca acontecer absolutamente nada. Mas a grande verdade é que só precisa uma vez dar errado. Sim ou não? Pode ser que durante 20 anos, eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Pois é, mas basta uma vez dar errado. Você pode desgraçar com uma família, você pode desgraçar com a sua família, você pode perder a vida ou qualquer coisa do gênero. Então, para que eu vou ser tolo, não é o que a Bíblia está dizendo? Para que eu vou ser tolo e brincar com os limites se eu posso agir de uma maneira diferente? E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Como eu disse, hoje eu quero ver com vocês um homem que gostava de andar no limite. Você quer ver? Vamos para o livro de Juízes, capítulo de número 13, por favor. Juízes, capítulo de número 13. Acho que alguns já sabem até de quem eu vou falar. Já ouviu falar de um tal de Sansão? Pensa num cara que gostava de uma vida perigosa. Verdade, não é? Era o tal do Sansão. Juízes 13, versículo 1. Olha só que interessante. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça o que a gente não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Até aí tá bom para a gente. E aí o que se segue é algo muito interessante, mas eu não vou falar disso hoje, é assunto para outro dia, mas eu não consigo passar por esse texto sem falar sobre isso aqui. Ela vai e conta para o seu marido o que aconteceu, o que aquele anjo disse. Só que eles não sabem que é um anjo, porque ele se apresenta como um homem. Né? E aí a gente até precisa tomar um cuidado, porque quantas vezes que a gente fala de anjo, você pensa um ser com asa. Alguns, né, viajam um pouquinho mais, pensam numa auréola, né? E tal, mas num ser místico, e isso e aquilo. Agora, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, todos os anjos que a Bíblia cita, fora aqueles de alguém que está tendo uma experiência espiritual, né? Fora esses, mas dentro de um contexto natural, todos eles eram um simples homem, que muitas vezes passavam desapercebidos como um simples homem. De tal forma que o livro de Hebreus diz que por a gente praticar a hospitalidade, pode ser que você receba um anjo na sua casa sem saber que era um anjo. Amém, igreja? Né? Eu acho que isso deve nos causar um certo temor. Rapaz, será que aquela pessoa então que me ajudou aquela vez podia ser um anjo? Sim, podia. Ih, pastor, será que aquele que eu tratei mal, escorracei lá, será que podia ser um anjo? Pois é, também podia. Você está entendendo? Causa temor ou não? Bom, então aquele homem se apresenta e diz para ela essas palavras. Ela corre e fala para o marido: marido, olha, veio um homem de Deus, ele falou isso. E aí o Manoá, ele se coloca a orar, dizendo: Deus, manda de volta ele, para que ele me ensine
como que eu devo educar essa criança. Amém? Deus tem um propósito na vida dessa criança, então Deus, como é que eu devo educar essa criança? Como que eu devo proceder com ela? Eu acho que é o erro de muitas pessoas, né? Recebe uma palavra, uma bênção da parte de Deus, aleluia, glória a Deus, mas não sabe como agir diante daquilo. E ali que muitas vezes tropeça. Mas, como eu disse, assunto, né, para outro dia, depois a gente fala sobre isso, mas é muito interessante, depois você pode ler na Bíblia, estudar um pouquinho mais sobre isso. Bom, só que o anjo do Senhor diz que ele seria consagrado ao Senhor, desde o ventre da mãe dele, seria nazireu. E aí, o que vem a ser esse tal de nazireu? E aí, para isso, marca aí Juízes, que a gente volta para cá daqui a pouco, nós temos que ir lá para Números. Números capítulo 6, versículo 1, para entender o que era esse tal de nazireu, né? Era um voto especial que as pessoas poderiam fazer com Deus. Só que se a pessoa fizesse, então deveria se pautar dentro disso aqui que foi estabelecido por Deus. Você quer ver? Números 6:1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá, aí tinha 3 coisas que ele tinha que fazer, e a gente vai ver isso. Deverá abster-se de vinho e de bebida forte, não beber vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Então, não apenas ele não podia beber vinho ou qualquer bebida fermentada, como ele não podia comer nada que viesse da videira, desde a própria uva, desde a semente, desde a casca, de nenhum derivado da uva ele poderia comer. Não poderia comer nada que viesse da videira. Primeiro. Depois, todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de cadáver. Peraí, eu não enumerei, né? O segundo, então, nunca passar navalha sobre o cabelo, nunca cortar o cabelo, deixar crescer livremente. Era a segunda exigência. A terceira, acabamos de ler, está aqui no versículo 6, nunca vai se aproximar de um cadáver. E aí a Bíblia até coloca certas exigências, olha só. Mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã, porque por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado, melhor dizendo, do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Ele não podia se contaminar, tocar num cadáver, nem se a mãe dele, se o pai dele morresse, por nada ele podia. Então, as 3 exigências do voto do nazireado, ou do voto do nazireu, era não comer nem beber nada que viesse da videira, não é isso? Não cortar o cabelo e não tocar em defunto. E aí a gente vê Sansão, que nasce para um propósito definido por Deus, começar a livrar a Israel. Amém? Esse era o propósito do nascimento do Sansão. Antes mesmo da mãe dele ficar grávida, o anjo do Senhor já visita ela e já diz, olha,
esse menino vai ser santo, então nem você não pode beber para não contaminar ele, nem tocar em nada impuro e assim por diante. Não vai passar navalha sobre a cabeça dele. Então você perceba que os votos do Nazireu de número 6, que nós estamos vendo, não foi exatamente o que o anjo fala para ela? Não beba bebida forte, não passe navalha sobre a cabeça dele, não toque nada impuro. Tocar algo impuro incluía cadáver. Então, esse menino, ele nasce com um propósito estabelecido por Deus. Só que o grande problema é que esse camarada gostava de brincar com os limites. E aí a gente não vai nem se ater para falar da prostituição, que ele se envolveu com prostituta. A gente não vai nem se ater a falar dele se envolver com uma mulher lá dos filisteus, né, que era justamente os inimigos. Qual que era o propósito da vida dele? Livrar Israel de quem? Dos filisteus. Amém? Esse era o propósito. Aí ele está, nós não vamos nem entrar nessa questão do pai e da mãe dele falar, meu filho, tem tanta mulher em Israel, por que você tem que ir lá para o terreno do inimigo para buscar uma esposa de lá? Não. Essas crentes, eu não me agradei de nenhuma, não. Eu gostei foi daquela lá, da pá virada. Não foi isso, não? Trazendo aqui para a linguagem de hoje. Né? Eu gostei daquela, não, eu quero casar com aquela. Então, sem entrar nesses detalhes, né, de tantas e tantas vezes que ele sempre foi brincando ali com os limites, que ele foi levando as coisas sempre na brincadeira. Por quê? Porque toda vez que ele se vê numa enrascada, uma certa ocasião diz a Bíblia que ele passou a noite com uma mulher prostituta, e aí os filisteus ficaram sabendo, cercam a cidade, né, para matar ele. Só que durante a noite eles dizem, bom, vamos trancar o portão da cidade que ninguém vai conseguir sair. Amanhã de manhã a gente mata o Sansão. E aí só que ele acorda de noite, vai lá e o portão está trancado. Aí ele arranca o portão, põe o portão nas costas. E aí, de pirraça, porque bastava ele arrancar o portão e sair, né? Mas de pirraça, ele põe o portão nas costas, sobe um monte com o portão nas costas e larga lá em cima, só para dizer assim, vocês vão ter trabalho para colocar o portão de volta. Verdade ou não é? Mas por quê? Porque ele está, perceba, ele está no erro, ele está no pecado. Mas quando ele se vê diante da morte, então o Espírito de Deus se apoderava dele, porque Sansão não tinha essa força sobrenatural em todo momento. Era apenas naqueles momentos, você está entendendo? Que o Espírito de Deus se apoderava dele, como a Bíblia diz. Então você percebe que ele vai brincando com a coisa. Vai brincando, vai andando no limite. Vai passando a gilete no dedo. Não dá nada não. Não corta. E aí ele começa a atropelar esses limites. Eu quero ver uma passagem bíblica com vocês. Vamos voltar lá para Juízes. Juízes 14. Versículo 5. Acharam aí? Juízes 14, 5. Diz assim: Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram, aonde, gente? As vinhas de Tímina. Vamos parar aqui nessa vírgula antes da gente começar. Quando eles chegaram aonde? As vinhas de Tímina. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que a Bíblia narra aquilo que eu citei há pouco, dele gostar de uma mulher lá dos filisteus, dizer, pai, eu quero aquela, meu filho, tanta mulher em Israel, por que? Não, eu quero aquela, é aquela que eu quero.
mas nenhuma me agrada, só aquela. E aí os pais vão lá para buscar ela para ser esposa de Sansão. E aí eles estão indo para Time, justamente no território dos filisteus. E aí olha onde Sansão está passeando. Aonde, gente? Nas vinhas. Bom, a gente não encontra no relato da vida do Sansão, a gente não encontra ali um relato claro de Sansão bebendo vinho. A gente não encontra. Eu não posso inventar o que não está na Bíblia, né? Apesar dele estar ali em muitas festas até dos filisteus, que era regado com muito vinho e tal, como na época era comum, não só para os filisteus, mas até em Israel. Mas não posso dizer que ele tenha bebido. Mas vamos parar para pensar, no mínimo, é um lugar esquisito para alguém ir passear. Ele não pode beber vinho, ele não pode comer uva, sim ou não? Não pode comer nada derivado da uva. O que esse camarada vai fazer passeando na vinha? Esquisito, não? E aí o que me leva a crer, lembra que eu falava, né? De alguém lá andando ali, que me leva a crer é aquele tipo de pessoa que gosta de andar ali no limite. Só que quando ele está andando lá, o que acontece? Assim, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela e, afastando-se do caminho, olha que perigosa essa frase, o que ele fez? Afastando-se do caminho, né? Bom, mas vamos ver. Para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo, de que jeito? Nas mãos, e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Olha que coisa séria, né? Já começa, acho que uma grande parcela do erro já começa na questão de esconder as coisas, né? De ocultar as coisas. Eu lembro de uma frase que, não sei se eu vou saber dizer exatamente essa, mas que eu ouvi que é uma grande verdade, né? Que dizia assim: se você não pode explicar como fez, não faça. É verdade, não é? Se tem algo que você não vai poder explicar para as pessoas como é que você fez aquilo, então é melhor não fazer. Se é algo que ninguém pode ficar sabendo, então é melhor não fazer. Porque se é algo que você precisa esconder, com certeza é algo errado. Verdade, não é? Com certeza é algo errado. E se é algo errado, é algo condenável ali por Deus. Mas aí ele já está lá passeando na vinha, que cacho de uva bonito, olha lá. Essa é por minha conta, tá? Não está na Bíblia, mas está lá passeando e daqui a pouco que sai? Um leão, né? Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele, ele rasga o leão como rasga um cabrito. Eu não sei você, mas eu acho que eu não consigo rasgar um cabrito. Nunca tentei, né? Mas já imagino que não deve ser fácil. Mas diz que rasga o leão como se fosse um cabrito. Rasgou ele e deixou lá. E foi embora, não contou nada para os seus pais, que eu imagino que se estavam indo com ele, deviam estar no caminho, né? Então ele sai ali para passear na vinha, encontra o leão, é isso que acontece, volta até os pais e viagem que continua. E aí, passado algum tempo, ele está passando pelo mesmo caminho, né? Para ir lá
tomar a mulher que eles haviam combinado lá para ser esposa dele. E aí ele está indo, daqui a pouco ele diz assim, pera lá, deixa eu ir lá dar uma olhadinha no cadáver do leão. Gente, para quê? Para quê? Se eu não posso tocar no cadáver, você está entendendo? Que eu tenho que ir lá ver o cadáver? Você entende como a pessoa vai brincando com a coisa? Aí ele vai lá ver o cadáver. Chega lá, tem um enxame no cadáver. E aí ele vai lá e diz, ih, rapaz, tem um mel aí, hein? Meu irmão, e o diabo sabe onde colocar mel? Entende o que eu estou falando ou não? O diabo sabe onde colocar mel. E aí coloca justamente lá no cadáver do leão. E aí o que acontece? Rapaz, não dá para perder esse mel não. Dando mole aqui, ó, tá muito fácil de eu pegar. E aí foi lá e pega com a mão. Meu irmão, agora me explica, como é que ele pega mel sem tocar no cadáver do leão? Sim ou não? E aí ele volta comendo mel, se lambuzando tudo, dá o mel para o pai, para a mãe ele comer, mas não conta nada da onde que é aquele mel. O que não só ele se contamina, mas ele está levando aos pais a se contaminar também. Né? Mas não conta nada. Aí continua. Então você perceba, eu não posso dizer aqui que ele tenha quebrado a parte do voto das uvas. Não posso afirmar. Mas no mínimo ali ele está andando no limite. Isso eu posso afirmar. Agora, aqui sim, ele toca no cadáver do leão. Só que ele continua forte. Né? Quer dizer que Deus continua com ele, porque você vai ver para frente que teve outros episódios que Deus toma ele ali. E aparentemente não aconteceu nada. E aí é que está o problema, meu irmão. Tem gente que vai quebrando certos limites. E aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro, e aparentemente aquilo ali não trouxe consequência nenhuma. Está me acompanhando? Aparentemente, não, normal, tranquilo. Não, eu fiz aquilo ali, mas não, acho que Deus até entende, porque olha só, eu tenho a aprovação de Deus. Deus até continua me usando. Só que ele vai brincando. Pula para o capítulo 16. Juízes ainda, capítulo 16, versículo 16 também. A história aqui é grande, deixa eu ir direto ao ponto aqui. Juízes 16, 16. Só sei que dessa vez ele se envolve, então, com a Dalila. Diga-se de passagem, o casamento, aquele que a gente estava citando, não deu certo, viu? Deu ruim. Né? Depois você lê lá para você descobrir certinho o que aconteceu. Só sei que agora, então, ele se envolve com a Dalila. A Bíblia diz que ele se apaixonou por ela. E aí a Dalila recebe dinheiro dos filisteus, porque Sansão está sendo uma dor de cabeça para os filisteus. Então recebe dinheiro para descobrir qual é o segredo da sua força. Então ela começa a tentar descobrir, começa a perguntar para ele. Meu irmão, para e pensa, olha que esquisito. Alguém que está contigo, que está do teu lado e que quer descobrir o que a pessoa faz para te destruir. Meu irmão, já não é no mínimo esquisito? Já não é um sinal para eu colocar o pé para trás e falar, pai, esse negócio está esquisito. Por que essa pessoa quer saber isso? Porque se essa pessoa está do meu lado e quer o meu bem, o que ela deveria estar procurando saber? Rapaz, o que eu faço para te ajudar? Sim ou não? O que eu faço para te levantar? O que eu faço para que você se torne uma bênção? Não, a pessoa quer saber o que fazer para acabar comigo. A pessoa quer descobrir meus pontos fracos. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Tem pessoas que são ingênuas demais também.
Mas ela fica apurrinhando a vida do Sansão. O Sansão começa a inventar história. Não, se pegar aqui 7 cordas, 9, me amarrar, não sei o quê, aí eu perco a minha força. E não é que a danada vai lá e amarra o cara? E aí diz, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele vai lá, arrebenta tudo aquilo, parte contra os filisteus, dá uma surra neles. Meu irmão, a mulher está perguntando o que faz para perder as forças. Aí eu disse, aí ela me amarra. Ela faz aquilo que eu falei, o cara, mas olha o que a pessoa apaixonada, né? Ela se torna cega ali para a coisa. Olha que situação triste. Aí ela, não, você me enganou, você tinha que ter morrido. Como é que você não morreu? Não, você tem que me contar o que é. E aí ele começa, aí conta outra história, não, pegar uma estaca, cravar no chão, não sei o que, com o meu cabelo e tal. Não funcionou. Novamente, os filisteus vêm contra ti, ele levanta lá, dá uma surra nos filisteus de novo. Só que aqui no versículo 16, assim, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo. Mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm aí. Olha só, meu irmão, que a Bíblia diz, ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Meu irmão, o Sansão está lá, pode vir, como das outras vezes, eu vou me livrar deles. Meu irmão, se tem um versículo da Bíblia que deve causar temor no nosso coração, eu penso que é esse. E a Bíblia diz, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. E ele vai com o peitão estufado, todo, como das outras vezes. Chega lá, o que acontece? Deus não está mais com ele. Cadê aquela força? Acabou, foi embora. A Bíblia diz que os filisteus pegam ele, vazam os seus olhos, deixam ele cego e põem ele lá para ficar rodando moinho, que era trabalho de jumento, de burro. E aí ele está lá agora, né, sendo o palhaço dos filisteus. Aí, a certa ocasião, é chamado ali para divertir, né, os convidados daquela festa. Olha que coisa triste, olha que situação. Claro que a história dele não acaba assim, ele derruba lá o templo e tal, mata lá boa parte dos filisteus, enfim, mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que foi brincando com os limites, foi brincando. Mas eu passei no meio da vinha e não tem problema. Mas eu toco no cadáver e não tem problema. Mas chegou um momento, meu irmão, que ele ultrapassou um limite, você está entendendo? Em nome de Jesus.
Que aí foi o fim. O que me leva a crer, repito, não está na Bíblia, tá, gente? É o que eu acho. O que me leva a crer que em algum momento ele também tenha quebrado a parte do vinho lá, do fruto da videira. Por quê? Porque era a única coisa, né, o que faltava. Que se ele tivesse quebrado em algum momento ali, quebrou, tocando um cadáver, agora era a última coisa que faltava. Você está entendendo? E no momento que ele quebra aquela última que faltava, acabou. Então, às vezes, a pessoa vai quebrando um limite, vai quebrando outro. O problema, meu irmão, é que quando a pessoa ultrapassa aquele último. A pessoa brincou com a coisa, Deus pôde guardar. Aí a pessoa brincou com a coisa, Deus pôde guardar. Aí a pessoa brincou com a coisa, Deus pôde guardar. Meu irmão, chega uma hora que não tem mais jeito. Eu já contei isso para vocês, eu acho que não fui só eu que fiz essa oração, eu acho que muitos aqui já fizeram também, né? Quando a coisa está feia mesmo, aí você vai lá e, ó Deus, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, Deus, eu nunca mais que eu vou fazer aquilo, Senhor. O Senhor vai ver só, não dessa vez, se o Senhor me livrar dessa, eu não faço mais. Aí a pessoa olha, glória a Deus, Deus livrou. Chega no outro dia, o que a pessoa faz? Ela faz pior do que tinha feito antes. E aí ela vai fazer, né? Daqui a pouco ela se vê na enrascada de novo. Ela se vê com a sua vida em perigo mais uma vez. E aí ela vai lá e diz, Deus, daquela vez eu não fiz, mas dessa vez é sério. Se o Senhor me livrar dessa vez, Deus, eu nunca mais, Deus, vou fazer. E às vezes a pessoa vai brincando com os limites. Vai brincando. Mas deu certo aquela. Mas eu quebrei aquele limite e não aconteceu nada. Mas, meu irmão, pode chegar esse aqui, aquilo que eu falei há pouco. Pastor, mas faz 20 anos que eu faço isso. Nunca deu problema. Pois é. 20 anos você fez o errado e acabou dando certo. Mas basta uma vez. Verdade, não é? Basta uma vez dar errado. Uma vezinha só. Eu lembrei de um caso agora, mas não vou nem contar para você. Mas eu pegava no pé dessa pessoa, porque foi exatamente desse jeito. Não, isso aí não dá nada. Não, isso aí, essa polícia não pega, não. Não, isso aí não dá nada. Rapaz, tem como você vir aqui, eu estou na delegacia. Acabaram de me pegar aqui. Mas você não falou que não dava nada? Isso aí, eu achei que não dava. Sempre falaram para mim que não dava. Pois é. Agora responde. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, que nós não vamos brincar com os limites. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar com vocês nessa hora. Vamos falar com o Senhor. E se Deus falou contigo hoje, quem sabe te apontando até certas situações, certos limites que você tem brincado, que você possa hoje, com todo temor a Deus, chegar diante de Deus e pedir, Deus, me perdoa, eu não quero, como Sansão, me dá por conta que o Senhor se retirou. No momento que eu mais precisava ali, me dá por conta que eu fui longe demais. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar na presença do Senhor e vamos buscar a Ele em nome de Jesus. Pai, em Tua presença nós nos colocamos, ó Pai, nesta hora. E, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai.
E a tua palavra veio para falar aos nossos corações. A tua palavra veio para trazer temor do Senhor, meu Deus, sobre cada um de nós, Pai. E nós oramos agora, eu lhe peço que o Senhor ouça cada oração, cada clamor, cada pessoa que tem agora buscado a tua presença, a tua face, ó Deus. E que o Senhor venha nesta hora em nome de Jesus Cristo, Pai. Pessoas, meu Deus, que reconhecem, Pai, eu tenho andado em cima da linha, eu tenho brincado com os limites. Há limites que eu já ultrapassei e outros que eu tenho simplesmente andado ali em cima da linha, mas eu não quero, meu Deus, colocar a minha vida, a minha salvação, Senhor, em risco. Meu Deus, quantas pessoas que já disseram, não, uma hora dessa eu me arrependo, uma hora dessa eu me conserto com Deus, uma hora dessa eu volto para a igreja, e isso nunca aconteceu, meu Deus, pois as suas vidas foram ceifadas antes. Quantas pessoas disseram, não, mas eu sou muito jovem ainda para ir para a igreja, deixa eu curtir a vida primeiro, aí depois eu me conserto com o Senhor. Quando eu tiver velhinho eu faço isso, e aquelas pessoas nunca chegaram à sua velhice. Ah, meu Deus, que tenhamos o temor do Senhor, Pai, para nos arrepender, para nos consertar, para decidir, meu Deus, eu quero andar no centro da Tua vontade, eu não quero andar nem aquém e nem além da Tua vontade, mas queremos estar no centro, ó Pai, do Teu querer. Então nos ajuda a sermos essas pessoas sábias, Pai, nos ajuda a vivermos a Tua palavra, a vivermos a Tua verdade, meu Pai, e por isso oramos nesta hora, e por isso clamamos a Ti neste momento, e lhe pedimos, Pai, vem com o Teu poder, meu Deus, e toca em cada vida, toca na vida de cada pessoa que ora, que clama nesta hora, que busca, Pai, a Tua face, que busca, Senhor, a Tua presença. Meu irmão, ora em nome de Jesus, clame ao Senhor. Busque a